Boa tarde, pessoal. Pessoal, vou gravar esse vídeo aqui rapidinho, fazendo uma reflexão. Tô indo a caminho aqui da minha massagista e eu tava vendo um vídeo agora há pouco, onde eu comecei a pensar e refletir sobre o assunto do vídeo. Era sobre familiares tóxicos, lidar com família, né? Não é fácil lidar com família. E no vídeo ela tava falando sobre a toxicidade dos familiares, que muitas vezes nem é feito de propósito, é feito sem a pessoa perceber, né? Muitas vezes a pessoa que tá sendo tóxico, ela nem tá percebendo que ela tá prejudicando o outro com a forma dela ser. E aí eu comecei a pensar e a refletir que quantas vezes a gente se pega no meio de um contexto familiar onde tem muita toxicidade, né? Muita crítica, um jeito de falar com a gente, às vezes não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, de comentários que muitas das vezes chateiam a gente, né? E às vezes não é nem por maldade. Às vezes sim, às vezes tem familiar que tem maldade e que solta, né, o veneninho. Isso é super comum. E aí, observando, né, o vídeo, eu comecei a pensar que muitas das vezes essa crítica, ou às vezes esse veneninho, né, vem de pessoas que a gente mais gosta, né, de parente assim mais próximo, que a gente tem tanto carinho, tanta consideração, e é dessas pessoas que muitas vezes vem a sua maior decepção, né? E às vezes até dos próprios pais, da própria mãe, do próprio pai, dos seus próprios irmãos, né? Sempre tem aquele que solta uma frase ou outra que te magoa, né? E às vezes o problema não é com você, o problema é com a pessoa. Sempre quando falam da gente ou criticam a gente, não é tanto sobre a gente, é mais sobre a pessoa, sobre a forma da pessoa pensar ou querer ser e não conseguir, e isso vem em forma de crítica em cima da gente, né? Que muitas vezes é diferente da família. A turma fala, toda família tem a ovelha negra, né? E é bem isso, né? Muitas das vezes a gente é considerada a ovelha negra da família, pela forma diferente da gente pensar e tal. E principalmente eu vejo isso no meu processo de evolução como pessoa. Eu, desde que eu comecei a buscar mais sobre o meu autoconhecimento, sobre entender o porquê que eu tenho certos pensamentos, certos comportamentos, desde quando eu comecei a me entender melhor e entender o contexto de onde eu vim, por que eu faço certas coisas, por que eu tenho certos comportamentos, por que eu penso de certa forma. Desde quando eu comecei a entender da onde vem tudo isso, né? Eu comecei a quebrar ciclos, quebrar os comportamentos que eu tinha e que veio lá, né? Da forma como eu fui criada, da forma como eu fui tratada, né? E que aí eu cheguei num ponto que eu não concordo. Eu acho que pode ser diferente. E familiares muitas vezes não concordam com a minha linha de pensamento, com a minha
nova de pensar. É desafiador você estar nesse processo de mudar como ser humano, de passar a pensar diferente, quando você está num contexto familiar onde isso é comum, certos tipos de comportamento ou certas formas de pensar, né? É super natural para eles. E aí quando você começa a pensar diferente, você é interpretado como a pessoa que está querendo ser melhor que todo mundo, é interpretado como a pessoa que tá rebelde. Eu já ouvi muito isso. Você é rebelde, você traz preocupação pro pai e pra mãe, sendo que não, eu não trago preocupação porque eu não tô fazendo nada que prejudique eles e nem que a preocupação deles é natural, porque eles são meus pais, né? Então, às vezes, certos comportamentos ou certas formas de eu agir, pode ser que eles não concordem e eles se sintam preocupados. Mas não tô prejudicando ninguém. É uma forma diferente de pensar e uma forma diferente de agir. E como é estranho para eles, é diferente do que eles já estão acostumados, então acaba que fica essa coisa, né, de preocupar e achar que eu tô agindo de uma forma que eu não deveria agir, né? E aí quando eu paro para entender por que meus pais, meus familiares, eles têm uma forma diferente de pensar do que eu tô pensando agora, né? Com essa minha busca de me conhecer melhor e de se conhecer e de comportamento, né? Eu paro pra pensar e eu consigo analisar por que eles têm esse tipo de comportamento e por que eles agem da forma que agem. Porque muitas das vezes é igual, já ouvi muitos falar, né? Os nossos pais, eles foram moldados e modelados por um tipo de criação. Então, assim, não tem como eles me criarem diferente ou passar para mim um conhecimento diferente do que o que eles conhecem. Eles foram moldados, né? A gente é moldado na nossa infância. E aí, como as pessoas, nem todo mundo tem esse feeling de buscar o autoconhecimento, de se melhorar como pessoa. As pessoas geralmente elas são moldadas e ficam nesse molde. É confortável, é comum, não saem da zona de conforto, ficam ali naquele ciclo. É desconfortável mudar, não mudam e acha estranho quando chega alguém que quer mudar, né? Então, assim, e não tem como eles ensinarem pra gente diferente, sendo que eles também não sabem agir diferente. Se não houver a busca de um conhecimento diferente, se não houver o interesse em aprender uma forma nova de fazer as coisas, de lidar com as coisas da vida, você jamais vai mudar. Você vai sempre ficar ali naquele ciclo, repetindo e achando que é normal, e muitas das vezes você tem sido prejudicado por certos tipos de comportamento que você vem fazendo por conta do molde onde você foi moldado, onde você foi criado, e você vai ficando ali e só se prejudica, o seu emocional fica abalado, a sua forma de pensar, os seus comportamentos são prejudiciais e você não consegue sair disso. Então, aprender a quebrar ciclos e olhar a vida de uma outra forma, né, é uma coisa que eu venho aprendendo. Eu procuro passar isso para minha filha, né,
Agora, como a gente está se aproximando, né, do Dia das Mães, eu gostaria de deixar esse recado para as mulheres, para as mães, né, que a gente, como mães, procure ver o que você acha que você faz, o comportamento que você faz e que você muitas vezes está trazendo pro seu filho ou para sua filha, né? No caso, eu tenho uma filha, e que ela vai repetir. É um comportamento que ela vai repetir. É um comportamento que ela vai, de certa forma, levar para a vida dela. É bacana o que eu tô reproduzindo e o que eu tô mostrando? O meu exemplo tá sendo bacana para ela? Será que no futuro, lá na frente, ela não pode ficar ficar prejudicada, né, com as coisas que ela aprendeu de mim, né? Então, melhorar sempre e quebrar ciclos que pode ser prejudicial para os nossos filhos, comportamentos que hoje te dói, você não percebe que é um comportamento que te machuca, não consegue reconhecer isso, né? Então, analisar os comportamentos que a gente tem e que a gente tá passando de uma certa forma para os nossos filhos, e se isso é saudável para eles no futuro. Se vai ser saudável para eles também repassar isso para os filhos deles, né? Porque vai passando de geração em geração, querendo ou não, né? Então, repensar os nossos comportamentos, quebrar ciclos ruins. Tem ciclos que são saudáveis, que seus pais passaram para você e que, de certa forma, é legal, é saudável e te fez bem. Então, reconhecer o que não te fez bem e mudar isso e não repetir só porque os seus pais reproduziram isso para você. A gente não vai estar desonrando eles de maneira nenhuma, porque no nosso subconsciente a gente repete os ciclos, todos os comportamentos que os nossos pais tiveram, porque a gente quer honrar eles. E você quebrar ciclos que não te fizeram bem, quebrar comportamentos que não te fizeram bem, não é desonrar eles de maneira nenhuma. É muito pelo contrário. É você mostrar que você pode ser melhor como ser humano. E que hoje você tem um outro conhecimento da vida, porque eles não tiveram. Eles passaram pra gente aquilo que eles receberam. Não tem como você dar o que você não recebe, né? Então, a partir do momento que você tem conhecimento de como pode ser melhor, né, os seus comportamentos, a sua forma de lidar com a vida, com as coisas, né, você passa isso pra frente. E eu tenho certeza que isso vai ser muito mais benéfico para sua vida futura, para a vida futura da sua geração. Então, o recado que eu tenho para dar hoje é esse. Muito obrigada para quem me assistiu até o final. E feliz Dia das Mães para as mulheres que assistirem esse vídeo e que forem mães. E até o próximo vídeo. Obrigadão.